Foi predito o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Jesus Cristo disse: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Realmente tem acontecido o aparecimento de muitos falsos cristos e falsos profetas, principalmente nestes últimos dias. Em Atos capítulo 20, versículo 28 a 31, Paulo disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Então aqui o Espírito Santo falou, através de Paulo, que apareceriam falsos profetas, lobos, e esses fariam coisas perversas para atrair a seus discípulos. Isso tem acontecido principalmente em nossos dias. Precisamos ter muito cuidado. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz também: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Realmente, como Pedro predisse, tem havido muitos falsos doutores, falsos profetas, que têm encobertamente ensinado heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou. E eles trazem sobre si mesmos repentina perdição. Então é preciso ter muito cuidado, porque esses falsos profetas, eles vêm torcendo a palavra de Deus, eles vêm falsificando a palavra de Deus, desviando os verdadeiros discípulos de seguir Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e pastor. Também o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, de 1 a 4, escreveu o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então isso tem acontecido também em nossos dias. Os enganadores espalhando doutrinas de demônios no meio do povo de Deus. Precisa ter muito cuidado. E em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo disse o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
Então, estas qualidades também têm acontecido em nossos dias. Muitos têm se desviado do Evangelho e essas qualidades têm prevalecido na vida de muitos que rejeitaram Deus. E em Mateus capítulo 24, versículo de 11 a 14, Jesus Cristo disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, mais uma vez, Jesus adverte do surgimento de falsos profetas, que enganariam a muitos. Tem acontecido durante os séculos, e principalmente em nossos dias. E tem se multiplicado a iniquidade, e por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Essa é a realidade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Ele disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a pregação do evangelho é a última coisa que deve ser feita para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer o evangelho para serem salvos. Porque depois que o evangelho for pregado, virá o fim. Essa é a realidade. Jesus Cristo disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo de 11 a 14. Surgirão muitos falsos profetas. Se nós formos ver os relatos históricos, na verdade já surgiram muitos falsos profetas, prevendo coisas que nunca aconteceram em nome de Jesus. E eles têm enganado a muitos. Principalmente em nossos dias, surgiram vários profetizando coisas que não aconteceram, marcando datas, como foi o caso de Guilherme Miller, que chegou a marcar a volta de Jesus para 1843, depois outros marcaram para 1844, teve o Jonas Wendel, que marcou a volta de Cristo para 1873, depois para 1874, teve o Charles Taze Russell, fundador do Testemunho de Jeová, que marcou o fim para o ano de 1914, depois chegaram a marcar para 1925, pelo juiz Rutherford, depois para 1975, e depois para antes de terminar o século XX, e nada aconteceu. E teve muitos outros que profetizaram também o fim. Então, realmente, em nossos tempos, tem surgido muitos falsos profetas, marcando datas para o fim que nunca aconteceram. E também Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então não resta dúvida que em nossos dias a iniquidade tem se multiplicado. Tem aumentado o número de assalto, o número de violência, e isso tem esfriado o amor de muitos. Mas quem perseverar até o fim será salvo, é o que Jesus disse. Então nós temos que ser perseverantes, não devemos abandonar o caminho da verdade, o caminho da salvação, que é Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós devemos levar a mensagem do evangelho, a mensagem do reino, a mensagem da salvação de Jesus Cristo, porque só Jesus pode salvar este mundo do pecado. Essa é uma mensagem que todos nós devemos levar para as pessoas, porque só em Jesus há salvação. Espero que essa mensagem seja importante para você e que Deus abençoe. Até a próxima.